E aí pessoal, tudo bem? Quem fala com vocês é a Cosmic, sou a VTuber quase favorita, e hoje a gente vai falar um pouco sobre cibersegurança. Nós vamos ver vários assuntos, não só cibersegurança no âmbito corporativo, mas cibersegurança de uma maneira mais geral, mais genérica, mais black hat do que muitos canais por aí, só que sem ser um conteúdo meio troll, tá bom? Então a gente vai fazer uma introdução básica aqui, a gente vai vir na nossa querida wiki, em que a gente vai falar sobre DevOps, Self-Defense, fundamentos de cibersegurança, a gente vai ver algumas coisas de Blue Team, Cybernetic Laws, a gente vai ver várias ferramentas, a gente vai ver alguma coisa, se possível, de forense digital e SOC. Tá bom, meus queridos? Vou começar pelo conceito de OPSEC. OPSEC, Operational Security, ou Operação de Segurança, são uma sequência de práticas, de planos, em que a gente executa esses planos para atingir um objetivo. Esse que é o importante core, né? O conceito base de OPSEC. É que a gente tem um plano, a gente executa. Então, a gente só tem um OPSEC quando a gente executa. Esse é um termo muito comum, pelo menos não no Brasil, para definir qualquer operação de hackers, no geral. Então, Black Hat, Grey Hat, White Hat, especialista em cibersegurança, operações na Darknet, hiding services, rodar proxies, botnets, ransomware, o que você quiser. Todas essas operações, todos esses ataques, esses data breaches, que a gente chama, podem ser definidos como um OPSEC, o OPSEC de um Black Hat, por exemplo. Né, que ele vai colocar ali um ransomware, ou vai colocar um malware, ou vai tentar disseminar fake news, ou utilizar uma botnet, ou vender essa botnet. Tudo isso é classificado como OPSEC. Tá bom, meus queridos? Acompanharam até aqui? Espero que sim. Então, a gente vai passar por esse conceito muito rápido. OPSEC, ela envolve, de maneira geral, na maioria dos casos, criptografia, controle de acesso digital, controle de acesso físico. A gente vai envolver técnicas de comunicação segura, técnicas de autenticação, protocolos de segurança. A gente pode envolver telefones, números de celular temporários, pode envolver manter muitas identidades, e uma das técnicas aqui que eu coloquei são zombie devices, né, ou uma zombie net, que a gente pode dar vários usos para ela, e um desses usos é como proxy. Em vez de eu fazer um ataque utilizando a minha máquina, eu posso me conectar a uma máquina previamente infectada para fazer um ataque a um sistema qualquer. Essa que é a ideia de ZombieNet, né? A gente tem vários usos para ela, botnet, é, seria aí botnet para redes sociais, botnet para ataques de DOS, um botnet para scraper, né, para a gente fazer o web scraping de conteúdo web e tudo mais. Então, tudo isso, todas essas operações, todos esses processos podem ser definidos, quando executados, como OPSEC. Tudo bem? Tudo entendido até aqui? Vamos embora. A gente aqui vai passar por alguns conceitos um pouco didáticos, que é o fundamentozão, né? O fundamento, assim, de cibersegurança, que a gente vai envolver o Red Team. O Red Team é basicamente uma pessoa, um grupo que ataca um sistema. Então, se você está atacando, você está num Red Team. Se você está defendendo o sistema, você está no Blue Team. São conceitos muito amplos, muito abertos. E aí, desses dois conceitos, a gente tem um terceiro, que é o Purple Team, né? Azul e vermelho, a gente forma a cor magenta, né? O púrpura, ou o que quer que seja aí. E aí, a gente tem basicamente os dois, né? A gente defende, ataca, coloca um proxy, coloca um firewall. Da mesma forma que a gente está atacando outro sistema, a gente previne que o nosso ataque seja descoberto, tenta prevenir que o nosso ataque seja usado contra nós, porque se eu abro uma conexão com um servidor para extrair dados desse servidor, eu estou rodando um processo na minha máquina para que isso ocorra. Um SSH, um servidor de arquivos, um servidor HTTP, um serviço de upload, o que quer que seja. Se esse serviço que eu estou rodando não é seguro, eu posso ser atacado enquanto eu estou realizando o ataque. Então, é esse tipo de pensamento que a gente tem que ter durante a OPSEC.
né? O sistema ele está sendo monitorado, o sistema está com sistemas de segurança ativo, tem alguém ali olhando para a gente. E esse o pensamento que a gente tem que ter, por mais que tenha uma vulnerabilidade ali, a gente não pode pensar, tem uma vulnerabilidade, então não tem ninguém olhando, nada vai acontecer se eu invadir esse sistema, e é um pensamento errado. Aqui a gente tem algumas menções a alguns livros, o Purple Team Field Manual, o Red Team Field Manual, e a gente tem ainda o Blue Team Field Manual, que são manuais, né, um formato bem didático, bem pragmático, assim, mão na massa mesmo, questão de comandos, de ataques, é uma receitinha de bolo ali dentro. São livros muito bons, você encontra fácil aí no Google, é só botar PTFM aí que você vai encontrar esse livro. O outro que eu recomendo é o RTFM, também muito bom. E tem o Blue Team, que eu não achei ele tão bom não, né? Se você for atrás do Blue Team, vá atrás do Purple Team Field Manual. Excelente livro, excelente leitura, mas você já tem que ter a bala na agulha para saber o que está fazendo. Tá bom, meus queridos? Nós vamos, muito rápido, falar sobre pilares de cibersegurança. Bom, dependendo da literatura, você pode ter diferentes pilares. Diferentes literaturas vão falar diferentes coisas, então não tem muito, como é que eu poderia explicar, um consenso assim do que seria e o que não seria. A gente vai aqui muito rápido pelos três mais populares, que seria a confidencialidade, integridade e disponibilidade. Confidencialidade é questão de autorização, né? Questão quem está autorizado a acessar o que, e pessoas que não têm essa autorização não devem ter acesso a esse dado, a essa informação, seja ela digital, seja ela física, ou pode ser um objeto, pode ser uma sala, enfim. Aqui varia muito. Esses conceitos não são apenas de cibersegurança. Nós temos a integridade, né? Toda informação deve estar íntegra, no sentido de que ela não foi adulterada de maneira maliciosa e de que ela não está corrompida de alguma forma. Tá bom, meus queridos? O conceito de integridade é basicamente esse. A gente tem somas de verificação, hashes, checksum, quase que não sai. A gente tem um sistema de assinaturas digital, tudo mais. Mas no fim do dia, a palavra de ordem é hash. Tá bom? Hash são algoritmos single way cryptography. Ele criptografa dados de maneira única e irreversível, e com isso a gente tem um hash único para cada conjunto de dados. Então, dois conjuntos de dados idênticos vão ter o mesmo hash, mas se um bitzinho ali for alterado, a gente vai ter dois hashes completamente diferentes, né? Essa que é a ideia do hash, dos algoritmos de hash, e a gente vai ter MD5, não é mais recomendado a gente usar. SHA-1 não é recomendado a gente usar, já são hashes que têm seus problemas ali, já foram descobertos que dois dados diferentes podem gerar o mesmo hash. Então, o que a gente tem hoje é o HMAC, o SHA-512 e o SHA-256, são aí o padrãozão da indústria atualmente, tanto em cibersegurança quanto em desenvolvimento de software. Tá bom, meus queridos? Esses são os conceitos primários. Para os conceitos secundários, eu separei alguns aqui, como autenticação, autorização, non-repudiation, resiliência. E aqui, awareness seria algo como ativo, né? Ou altivo, na verdade. Que é você ter ciência do que está acontecendo ao seu redor. Então, autenticação é questão de login. Basicamente seria login, aí envolveria coisas como biometria, dois fatores de autenticação, múltiplos fatores de autenticação, regras para criação de senha, regras para criação de usuário, nomes de usuário, tudo mais. Tudo isso entra em autenticação. Authorization é autorização. Então, se a gente tem um sistema que tem dados públicos e tem dados privados ou protegidos, e a gente precisa de autenticar, né? Se eu estou autenticado no sistema, se eu já estou ali, eu consigo ou não acessar esses dados, e aí a gente vai cair aqui em confidencialidade, tá bom? Non-repudiation é basicamente o conceito que
Se eu tenho acesso a um dado ou uma informação, esse acesso não pode ser negado pelo sistema. Se eu tenho acesso a uma sala, ninguém pode trocar essa fechadura da sala e me deixar trancado do lado de fora, porque eu tenho a autorização para entrar nessa sala. Essa seria a questão de não repudiation. Não, um sistema não pode negar que eu acesse um determinado dado, sendo que eu tenho autorização para isso. Tá bom? Tranquilinho, mamão com açúcar. A questão de resiliência é ter capacidade de aguentar ataques, desastres naturais e outras coisas que podem acontecer, falta de energia. Então a gente vai precisar aí, até quando a gente fala de resiliência, serviços de backup de dados, backup, aí no caso começou de infraestrutura. Eu poderia colocar aqui servidores redundantes, ter mais de um servidor para a mesma tarefa, ter mais de uma conexão com a rede, mais de um link, mais de um provedor de internet, ter dois ali ou mais roteadores, dois ou mais switches, dois ou mais access points, para que a gente tenha um sistema que seja redundante. Então, se um falha, tem um outro. Se o outro falha, vai ter um terceiro. Se o terceiro falha, vai ter um quarto. Então, quando a gente passa para servidores de grande porte, a gente vai falar aí de 1 para 8, né? No mínimo 1 para 4, que é ter um rodando e 4, na verdade 3, fazendo a mesma coisa, só que prontos para entrar em ação caso um fale. Né? Quando a gente fala de servidores de altíssima demanda e de dados muito sensíveis, aí vai para 1 para 8, 1 para 16 e por aí vai. Tá bom, meus queridos? Quando a gente fala de backup, 132, 164, enfim, as coisas escalam muito e muito rápido. A awareness é mais questão de permanecer ciente das vulnerabilidades e do contexto em que você está inserido. Então, aí, em termos de cibersegurança, a gente teria educação dos usuários, questão de treino, questão de explicar as melhores práticas de segurança, questão de explicar os ataques de engenharia social para a gente conseguir aplicar políticas de segurança durante o desenvolvimento de software ou durante as operações comuns de uma empresa, para que não haja um grande número de vulnerabilidades, para que um funcionário não coloque um pendrive numa máquina, não baixe um arquivo malicioso, não baixe um torrent, não instale um joguinho ali que vai ter um trojan, enfim. Que é o White Hat, é um hacker ético, pesquisador de segurança. Ele é o cara que vai encontrar a vulnerabilidade, vai corrigir, vai propor correção, vai fazer, como é que eu posso dizer, o disclosure, né? Vai explicar realmente para aquele alvo, para aquela vítima que ela tem uma vulnerabilidade que ela precisa corrigir aquilo. O Black Hat é o cara do mal, né? O cara que vai fazer a bagunça ali, que vai instalar um trojão, um malware, um ransom. Tem o Grey Hat, que é o Black Hat, porém chola, que ele vai só fazer uma bagunça ali, não vai causar nenhum dano material ou financeiro. A gente tem o Script Kid, que é a mula, né? A famosa mula, que vai só pegar script, executar o script, não sabe o que está rolando, não sabe o que o script faz. Às vezes, dentro daquele script vai ter ali um nmap, um cat, um wget rodando ali por debaixo, mas para a criatura aquilo é uma ferramenta completamente diferente, porque ela não sabe o que está fazendo, não sabe o que é aquele negócio ali rodando de fato, não sabe o que está sendo explorado, não sabe como aquele ataque funciona, enfim. Scripts são ruins? Não. Uma coleção aqui de centenas de scripts que eu mesmo fiz e que estão guardados no meu computador. Então, quando eu preciso fazer alguma coisa, só lembro mais ou menos o script que faz isso, eu vou ali, procuro, beleza, acho o script, executo ele com os parâmetros tudo certinhos, mais voltados a hacktivistas. Aí, no caso, a gente poderia citar Julia Assange, Snowden, coisas como Wikileaks, Electronic Frontier Foundation, feitas por pessoas que entendem cibersegurança. Então, no conceito de hacker, ativistas em cibersegurança, a gente fala de pessoas com conhecimento técnico que vão aplicar esse conhecimento técnico em redes de computadores, em software, em hacking de fato, né? Em pensar como um hacker para promover causas políticas e sociais. Tudo tranquilo? Então, quando o Anonymous faz um deface, quando faz um vídeo, quando promove um conteúdo através de uma botnet,
qualquer que seja, com o intuito de atacar uma empresa ou expor dados de um governo totalitário, quer que seja, isso denota um hacktivismo. A gente tem no universo do hacktivismo o cyberterrorismo, que ele vai fazer exatamente o contrário. Ele vai utilizar técnicas de cibersegurança, técnicas de hacking, para atacar infraestruturas críticas, para atacar usinas elétricas, usinas de tratamento de água, tratamento de esgoto, para realmente causar o caos ali, provocar destruição, dano, perdas materiais, perdas financeiras, até mesmo ataques físicos, né? Ou como parte de ataques físicos, como foi o 11 de setembro, que alguns anos antes, se eu não me engano, 2 anos antes do 11 de setembro, a Boeing foi hackeada. Hackearam lá os projetos dos aviões da Boeing e roubaram dados, principalmente o projeto do nariz do avião do 747, e o mesmo tipo de avião que foi utilizado depois no ataque das Torres Gêmeas. Né? Mesmo que o nariz do avião ele seja diferente, vários aviões utilizam o mesmo tipo de cabine, né? Então aquela parte ali da cabine do avião, tal, com o cockpit, com os controles, tem muita similaridade de um avião para outro se eles são do mesmo tamanho. Então as empresas compram, né, esses projetos de nariz, de asa, de turbina, de motor, de APU, etc., e montam um avião do jeito que eles precisam. Então, quando foi roubado esses projetos, né, que, se eu não me engano, eram parte da Boeing, parte desenvolvida pela Airbus, parte desenvolvida por outras empresas aí, né, os terroristas tiveram acesso e conseguiram ali planejar com mais verossímil o ataque que eles iam fazer ao 11 de setembro, e isso é um fato que passa meio batido aí nessas convenções de cibersegurança. Apesar de ser algo trágico, é algo interessante para a gente manter em mente que às vezes o cyberterrorismo ele está embutido em outras formas de terrorismo ali em volta. É a mesma coisa com o terrorismo doméstico. Tá bom, meus queridos? Os dois últimos tópicos seriam os hackers que são financiados pelo Estado. Bom, a gente poderia citar o Blackbeard, poderia citar o Lazarus, Blackbeard russo, Lazarus Coreia do Norte, que são grupos hackers que vão ali realizar suas atividades nefastas ao redor do mundo, enquanto são financiados e protegidos por uma agência de um governo. NSA, o FBI, a CIA, todos eles têm seus departamentos internos de hackers, né? Nunca foi publicamente disponibilizado se eles usam hackers externos, provavelmente sim, todo o resto usa, né? Todas as outras nações aí, China, Coreia do Norte, Rússia, todos esses lugares, até mesmo Turquia, têm os seus grupos de hackers. Tá bom, meus queridos? Então, as atividades que eles realizam são nefastas. Algumas atividades que valem a pena a gente citar é sobre a Coreia do Norte utilizando técnicas para pegar empregos nos Estados Unidos, né? Hackers norte-coreanos usam ali proxies em regiões como o Brasil, como a Europa, como a Ucrânia, para conseguir empregos nos Estados Unidos. E com esses empregos, eles mandam dinheiro para dentro da Coreia do Norte. Então, eles vão lá, pegam um emprego, fazem a entrevista, participam ali das reuniões, mas quem trabalha de fato é algum norte-coreano ali, aleatório, que faz parte do grupo deles, enquanto os hackers estão ali para pegar esses empregos. Tem pessoas lá na Coreia do Norte fazendo esse trabalho e colocando malware, colocando arquivos ali maliciosos ou inserindo vulnerabilidades para serem exploradas no futuro. Tá bom, meus queridos? Basicamente é isso. O vídeo de hoje é sobre isso, é uma introdução. A gente vai fazer mais vídeos como esse. Se você gostou, deixe seu like, sininho, pipipipopopó. Espero que tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!